dessa confusão toda do Banco Master, que a gente está focando bastante nesse aspecto político, né, dele, envolvendo pessoas da política, né, e do judiciário, também tem outros problemas, rondando, assim, outras situações que são tão graves quanto e cujo problema, ele realmente recai sobre a população brasileira. Dias atrás, o Banco Central decretou também a liquidação extrajudicial do Will Bank. Aí o Lauro Jardim comentava na época o seguinte, né? O BC pensou em vender o Will Bank, mas não deu tempo. Antes de se decidir pela liquidação do Will Bank, o BC pensou em abrir uma concorrência para a venda do banco, que estava desde novembro sob o regime de administração especial temporária, o RAET. Foram feitos estudos para a venda. No fim de semana, o diretor do Banco Central disse ao interlocutor: a ideia é fazer um processo concorrencial para vender, mas pode ser que não deu tempo. E não deu. Na segunda-feira, a sentença de liquidação do Will Bank foi dada quando o banco controlado pelo Master não honrou seus pagamentos junto ao Mastercard. Imagina aí, velho. Que no dia seguinte reagiu, suspendeu as transações e os cartões emitidos pelo Will Bank, inviabilizando a continuidade das operações. Aí deu ruim. Sabe qual é o Will Bank? É aquele banco que contava com o apoio de vários artistas famosos e de globais, como o Luciano Huck. Eu já tenho meu cartão Will e não pago anuidade. Só falta você, pronto. Salve liquidados. Esse caso do Will Bank, ele é chatíssimo. Porque, olha o que a Folha nos conta. Sem cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ressarcimento de saldo em conta depende de liquidente. Clientes precisam acompanhar as comunicações oficiais do banco. Valores mantidos em contas de pagamento não entram na garantia e devem ser devolvidos no processo de liquidação. Imagina aí, gente, a quantidade de pessoas comuns, pobres. Gente pobre mesmo, sabe? Tem R$1.000. Tudo a poupança que a pessoa tinha. Depende aí, né, do liquidante. Será que essas pessoas vão ver esse dinheiro? Quando será que essas pessoas vão ver esse dinheiro? Quantas pessoas não perderam também dinheiro com CDBs do Master? Que às vezes não sabia o que estava fazendo. Colocou mais de R$200 mil. Teve muito, eu vi relatos na internet de pessoas. E eu vi um relato, por exemplo, de uma senhora, 50 e poucos anos. E não é de gente rica, não. Tava ali procurando dinheiro, né? Que acumulou ao longo da vida e procurava um lugar para aplicar o dinheiro. Aí o cara chega lá e fala, ó, em vez de colocar lá no Tesouro Direto, né, dívida pública, coloca aqui, ó, vai render 140%, 150% CDI, pá, FGC. Aí a pessoa fica assim, acaba acreditando, vai lá, coloca o dinheiro e aí? Aí aconteceu, né? Perdeu tudo. Às vezes a economia de uma vida. Aí o Globo pergunta, ô Grok, quais celebridades fizeram publi e incentivaram a classe média baixa, né, a colocar dinheiro nesse banco? Era Banco do Povão. Quem fez publicidade? Luciano Huck, campeão na TV, Vinícius Júnior, jogador de futebol como embaixador, Whindersson Nunes, Simone Mendes, Pablo Vittar, João Gomes, Belo, Rebeca Andrade, Maísa. Elas visavam públicos de classe C e D com foco em inclusão financeira. São essas pessoas que tomaram na cabeça. E aí? Mas eles não sabiam de nada, né? Só fizeram a parte deles. Se tratando... Pegando esse gancho na questão do FGC, a Polícia Federal, o Vorcar admite que o plano do negócio do Master era 100% baseado no FGC. O cara, a gente vai oferecer um negócio complicados, sabe? Operações de risco. E uma vez que a gente começa a ganhar dinheiro, a gente vai tomando menos risco, né? Era basicamente isso. O plano de negócio do Banco Master era 100% baseado no FGC e não havia nada de errado nisso. Essa era a regra do jogo. E após a gente começar a crescer, né, muda-se a regra do jogo, disse Vorcar no depoimento. A função desse fundo é garantir a segurança de correntistas e investidores caso ocorra algum problema com o banco. A ideia, gente, original do FGC é o seguinte, é você dar chance para os pequenos crescerem com alguma garantia. Só que, assim, né, é para garantir quem realmente tá tentando fazer uma coisa bacana. E às vezes o cara quer fazer uma coisa bacana, o cara tem alguma ideia para bater de frente com os grandes bancos no Brasil, só que não tem credibilidade. Fala, pô, um banco pequeno, será que eu vou colocar o meu dinheiro naquele banco? Então o FGC existe para falar, cara, tu pode colocar ali, ó, até 250 mil reais e não precisa se preocupar. Que se acontecer alguma coisa naquele banco, o fundo garantidor vai te ajudar. Ele vai devolver o teu dinheiro. Então a pessoa fica de boa. Essa regra é para isso. Só que o cara montou um esquema de negócio se valendo disso. O cara distorceu completamente, né, a questão do FGC. Aí veja só. O Maluri, que é o CEO do Itaú, Mesquita, eu sempre confundo. O Mesquita é o economista-chefe e o Maluri é o CEO. Ele deu entrevista. E a gente comentou no Atlas, lá em abril, que os grandes bancos já estavam apontando o problema da questão do FGC e dos CDBs, em abril de 2025. Aí, olha o que o Maluri do Itaú fala. O jornalista pergunta,
Há um desequilíbrio nas responsabilidades dos bancos distribuidores. Ele diz, ó, aqui claramente tem uma assimetria. Porque havia um incentivo para os distribuidores venderem o CDB para ganhar altas comissões. Ele está falando o seguinte, ó, os bancos que estavam vendendo o CDB do Master, não é só o Master que vendeu, não. Tinha gente que vendia pro Master e falava assim, ó, sabe o que tu assiste na internet? Que o cara fala, ó, use o meu cupom para comprar a marca tal, suplemento. Era tipo isso. Os caras vendiam. E aí o Master dava uma porcentagem. E você vendeu CDBs, enfim. Oferecendo taxas que são fora do mercado. Os CDBs na época assim, era muito acima. Aí os problemas aparecem no médio e longo prazo. E quem contribui e paga no final do dia os recursos no FGC tem uma relação direta com o tamanho da sua base de depósitos. O Itaú nunca vendeu CDB do Master. Nunca distribuímos. Não participou. Você escolhe o que você vende ou o que você deixa de vender. Aí veja. Sabe quem vendeu CDB do Master? XP trocou participação no Nubank por CDBs do Master em 2024. XP diz que a operação correu via fundo, que é voltada apenas para investidores qualificados. Em troca se desfazer do Nubank, a corretora comprou 400 milhões de CDBs do Master e vendeu em uma tacada 205 milhões a investidores. XP, BTG e Nubank são alvo de ação judicial no caso Master. A promotoria vai analisar. A ação civil pública condena o uso do FGC como argumento comercial e pede responsabilização das corretoras. E aí? Esses foram os principais bancos. Tá aqui, ó. É no Brasil Paralelo também. XP lidera a venda de CDBs do Banco Master. 26 bilhões. O BTG vem na sequência com 6,7 e o Nubank com 2,9. Junta, as três instituições respondem por 35,6 bilhões dos 40 bi adicionados junto ao fundo. Mas ninguém vendeu mais do que a XP, mas de disparado. De disparado. Aí o que é que diz nessa ação, né? A ação diz que corretoras omitiram risco de CDBs emitidos pelo Banco Master. É a mesma denúncia que o Maluri do Itaú está fazendo. O cara pagava muito, né? Era bem vantajoso oferecer esse tipo de serviço, que é o calção aí do FGC. Mas acho que vale a pena falar, porque no médio e longo prazo podia dar ruim explicar, né, para os clientes. A ACP foi ajuizada pelo Instituto Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e do Trabalhador no dia 2 de janeiro. Na petição, a Bradeconte alega que as instituições que atuam como grandes plataformas de distribuição de produtos financeiros teriam adotado um marketing agressivo, publicidade enganosa, assessoria enganosa, conflito de interesses, conduta sistêmica e coordenada na intermediação e promoção de oferta do produto. Segundo o processo ao qual o Globo teve acesso, a Bradeconte sustenta que as empresas teriam induzido milhares de consumidores, muitos deles com perfil conservador e hipervulneráveis, a investir em um produto com risco considerável. Pô, gente, até pessoas com curso superior. O mundo do investimento ele não é uma coisa trivial. As pessoas... Existe no mercado, né, aqueles títulos CFP, né? Certified Financial Planner. CFP. Que é um, sei lá... Um cara que é um planejador financeiro certificado, né? Então, as pessoas veem esses títulos e falam, pô, esse cara sabe o que ele está fazendo. Você tem que fazer provas para você assumir essas posições. Esses bancos não contratam com qualquer pessoa. Então chega lá o cara juntou dinheiro, o cara é engenheiro, advogado e tudo mais. Ele leva fé, não, vou botar fé aqui, eu vou e... Perdeu dinheiro. Tomou, né? Para a associação, os CDBs teriam sido apresentados aos clientes em potencial como um produto seguro e integralmente garantido pelo FGC. A petição diz ainda que as instituições e seus assessores auferiam comissões superiores pela venda desses títulos, ignorando sinais de alerta sobre a deterioração financeira do Banco Master. Aspas. Se um ativo, renda fixa, ofertado apresenta condições atípicas, cabe à instituição intermediadora avaliar, recusar e barrar produtos de procedência duvidosa e não os ofertar, né? Vendê-los como se fossem seguros ou alinhados ao perfil do consumidor e investidor. Já vendi muita coisa na vida. Principalmente suplemento, antes da Dilma me quebrar. Você não vai encontrar uma pessoa, bicho, Feira de Santana, eu te desafio a falar mal de mim. E a hora que ele vendeu, falou assim, cara, qual é o melhor? Eu falei, irmã, é tudo igual. Como é que é tudo igual? Eu falei, tudo igual, suplemento aí, suplemento importado. Você tá dizendo que tem proteína? Tem proteína. Agora, não vai mudar o teu shape do dia pra noite. Então, compra o que tu quiser. O cara vai pra mim e fala, não e fala, tu usa qual? Eu falo, nem usa esse aí, eu tomo suplemento nacional. Na época, era, por exemplo, Nutrimundo. Ele ficava olhando pra minha cara, eu vendo, eu uso quando eu não uso o que eu vendo. Sou muito honesto. Eu acho que cabe a pessoa, sabe, ser honesto na hora de vender e quem quer comprar, compra. E aí falou dessa, né? Aí, essa imagem é disponibilizada na matéria da Globo. Olha as postagens. Renda fixa no BTG Pactual, você tem um portfólio, né? Tá lá tudo bonitinho. Quer investir em renda fixa no BTG? Aqui tá da XP, né? 150%. Enquanto você foca, seu patrimônio cresce. Apresenta o CDB 150% do CDI. Que CDB era esse, né? Será que era do Master? Aí, gente, Renato comenta o seguinte. Plataformas e corretoras
vivem de volume e distribuição. O incentivo real não é explicar risco com clareza, é vender o produto que paga mais comissão, enquanto tudo parece sob controle. Tu acha que o mercado financeiro ele vive de quê? Como é que ele ganha dinheiro quando as pessoas compram o que eles vendem? É um serviço. Não é tão comum, às vezes o cara vai no banco, pega o empréstimo, aí tem aquela venda casada, tu dá um empréstimo, mas tu compra um plano de saúde, faz isso. É tipo isso, o cara tem que vender, tem que boletar. Boletar em cima do trouxa no final do dia. Quando dá problema, o discurso muda de tom, vira moral, nem ninguém avisou. Avisou como? No rodapé técnico, que ninguém lê? Enquanto o marketing repete, tem FGC como se isso apagasse o risco do emissor. Não é falha de comunicação, é o modelo operando como sempre operou. E eu tô nesse lado aqui. Eu acho que quem vende um negócio que parece negócio da China tem culpa no cartório, nem que seja uma culpa moral.